Olá, amigos do Ponto Canal, tudo bem? Continuando o nosso curso de Twitter Bootstrap, na aula de hoje nós iremos praticar os grids de layout fluido e de layout fixo, ok? Para começar, vamos ligar o nosso servidor local e vamos abrir a pasta que nós salvamos todos os arquivos do Bootstrap, ok? Então nós viemos em File, Open Folder, ok? No meu caso está no disco C, na pasta www, dentro dessa pasta na Twitter Bootstrap e Bootstrap, ok? Para poder enxergar a árvore do documento, nós vamos em View, Sidebar, Show Sidebar, ok? E aqui eu vou ter a minha pastinha CSS, a minha pasta de imagens e a pasta de JavaScript. Para começar agora, vamos criar o documento onde nós iremos trabalhar e aprender um pouco mais do Bootstrap. Então nós podemos digitar aqui index, ok? Em File, Save, tá? Vamos salvar aqui nessa pasta mesmo com a extensão HTML, ok? Então salvar e beleza. Já temos o nosso primeiro documento em HTML. Só que lembram da aula que eu falei para vocês que é requerido para o Bootstrap que o doctype seja HTML5? Então, vamos montar agora aqui no Sublime Text a estrutura do nosso documento em HTML5. Para isso a gente coloca HTML 2.5 e apertamos a tecla Tab. Aí, olha que bacana. Toda a estrutura do HTML5 foi montada. Nós só trocamos aqui a língua, que no nosso caso é PTBR, e vamos colocar aqui um título. Vou colocar curso Bootstrap .canal. Agora vamos só salvar. Agora vamos chamar os arquivos de CSS do Bootstrap, ok? Dentro da pasta aqui de CSS, nós vamos ver que existem 4 arquivos, tá? Sendo 2 deles com um min no final, ok? Esses arquivos são os arquivos reduzidos, ou seja, toda a estrutura do CSS está numa linha só. E nós não vamos chamar esses arquivos nesse curso, ok? Nós só iremos chamar os arquivos que não contêm o min no nome, tudo bem? Para chamar esses arquivos, nós vamos aqui embaixo do título, escrevemos link e apertamos o Tab. Aí toda a estrutura da tag link já vai ser montada automaticamente aqui no Sublime Text, ok? Então nós vamos colocar aqui a pasta primeiro em que está alocado, barra, e o nome desse arquivo, que é o bootstrap.css, e nós também temos o responsivo, link, aperta o Tab, css barra bootstrap hífen responsive, ok? .css. Agora, aqui dentro da body, vamos chamar o JavaScript do Bootstrap, ok? Então, para isso, nós escrevemos assim, ó, script, tá? E damos um tab. E vamos colocar algumas propriedades dentro desse script, que vai ser o type, tá? Que vai ser text barra JavaScript e o src, o source, aonde que esse arquivo está, que é na pasta js barra, e o nome dela é bootstrap.js. Assim nós fizemos a chamada do arquivo JavaScript do Bootstrap para o nosso documento, ok? Agora, para que esse documento tenha um layout responsivo, eu tenho que informar o viewport dele, tá? Porque ainda nenhuma das minhas tags informou nada a respeito. Para isso, nós clicamos aqui logo abaixo da abertura da tag read e vamos apertar no teclado Ctrl Shift P, tá? Ele vai abrir essa janela e nós vamos digitar meta e vai aparecer o seguinte: snipe de HTML meta tags, e nós vamos clicar nela. E ele já vai inserir algumas meta tags a fim de nós tornarmos esse layout também responsivo, tudo bem? Nós fazemos algumas alterações aqui, tá? Esse meta char set, como ele já apareceu logo ali abaixo, eu posso cortar ele
e colocar o MetaChar7 aqui em cima, tudo bem? Depois do name, vamos colocar aqui uma aspa dupla no começo e no fim do description, colocar uma barra para encerrar esse link. Aqui embaixo, no viewport, vamos também alterar, ok? Vamos pôr uma barra aqui no final também, tá? Dentro desse content, pode colocar o título, tá? Para ele não ficar vazio. O nosso documento agora já tem toda a condição para começar o desenvolvimento do Bootstrap, tá? Inclusive para deixá-lo responsivo. Vamos testar tudo para ver se está funcionando? Aqui dentro da body, vamos colocar um H1. Eu coloco um H1 e aperto Tab, certo? Vou escrever um inscreva-se e já falar, se você não for inscrito no canal, se inscreva até o final desse vídeo. Vamos salvar e vamos executar. Eu posso clicar com direito na tela e pôr um abrir em browser, ok? Note, só de olhar a formatação do meu H1, eu já sei que tudo deu certo. Por quê? Esse H1, por padrão, ele tem a fonte Times New Roman, ok? E com certeza essa aqui não é a Times New Roman. Essa, se eu não me engano, é Helvética, tá? Vamos só voltar aqui no Sublime Text. Eu vou tirar aqui os links do CSS do Bootstrap. Vou salvar e vou atualizar aqui para vocês verem a diferença. Deu para notar a diferença? Então, o nosso documento realmente está preparado para receber toda a programação em cima do framework Twitter Bootstrap, tá? E agora nós vamos praticar os grids. Como eu falei anteriormente, para construir o layout com Twitter Bootstrap, nós precisamos de uma linha, tá? E nessa linha eu posso fazer uma combinação de colunas sem ultrapassar as 12 permitidas. Essas colunas, elas são fixadas pelo termo span, tá? Então eu tenho o span 1 quando eu tiver uma coluna só, eu tenho o span 2 quando eu tiver duas colunas, e eu vou ter até o span 12 quando eu tiver 12 colunas nessa linha, tá? No Twitter Bootstrap iremos usar o span como coluna, tá? Aqui no Sublime Text, para eu poder testar isso, nós vamos criar a div linha e vamos colocar as colunas que são dependentes dela. Para isso, nós digitamos assim, ó, normalmente um div.rum. Lembre-se que rum é para layout fixo. Se eu quisesse fazer um layout fluido, eu tinha que colocar um rum fluid, ok? Mas nós só vamos deixar um rum. Para colocar a dependência no Sublime Text, nós colocamos o sinal de maior que. Então, depois da div.rum, nós colocamos o sinal de maior que e colocamos uma outra div dentro, com uma classe, vamos colocar um span 8, ok? Então ele terá 8 colunas, certo? Teremos uma div de 8 colunas dentro do Bootstrap. Para finalizar todas as colunas que eu tenho nessa linha, são mais 4 colunas, ok? Então eu coloco mais e coloco aqui um div.span 4, ok? Assim eu totalizo as 12 colunas que uma linha tem direito dentro do Bootstrap, tá? Feito isso, eu aperto o Tab e já vai estar montado toda a minha estrutura do Bootstrap, tudo bem? Dentro dessa primeira div, eu vou colocar aqui um span 8 e dentro da segunda div, um span 4, tá? Vamos salvar e vamos atualizar no browser, ok? Não dá para enxergar direito como que ficou esse layout. Para podermos enxergar o efeito, vamos colocar um fundo colorido, tudo bem? Para isso eu vou ter que criar um arquivo aqui no Sublime Text. Eu ponho um new file, tá? Vou chamar de estilo e vamos salvá-lo como CSS. Vamos criar uma nova CSS para nós não prejudicarmos a CSS do Bootstrap, tá? Então eu coloco um save estilo.css.
Feita estilo .css, antes de eu estilizar a minha página, eu tenho que indicar ela no meu documento. Então, logo abaixo aqui da última tag link, eu coloco um link de novo, aperto o tab, tá? E como referência eu só coloco o estilo .css, porque esse estilo ele está na mesma pasta do meu documento HTML, tá? E antes de nós estilizarmos, eu vou colocar mais uma classe em cada uma dessas divs. Eu vou colocar na primeira como bloco 1, tá? E na segunda eu vou colocar um bloco 2, tudo bem? Vou salvar de novo, volto aqui para o CSS, chamado o arquivo CSS no documento HTML e vamos estilizar. Então, ponto bloco 1, vírgula, ponto bloco 2, abro e fecho chaves, tá? E aqui dentro vamos colocar primeiro um padding de 8px, tá? Dá um espaçamento interno lá, certo? E agora eu vou definir uma cor para cada bloco. O bloco 1 eu vou definir um background color para ele azul. Então, jogo da velha 006D D9, tá? Ponto e vírgula no final. E o bloco 2 eu vou definir o background color dele laranja. Então, jogo da velha FF7F00, tá? Vamos salvar tudo e vamos atualizar. Aí, vamos entender agora o que aconteceu aqui. Eu tenho uma linha, certo? Com duas colunas, ok? Sendo que a primeira coluna ela tem uma dimensão de 8 colunas do Bootstrap, tá? E a minha segunda coluna ela tem a dimensão de 4 colunas do meu Bootstrap, totalizando assim as 12 permitidas, tá? Note que elas não estão alinhadas, pois a classe Room não alinha as colunas. Se você quiser deixar o seu layout alinhado, você deve usar uma classe que se chama Container, tá? E igualmente a classe Room, nós temos ela no fixo e no fluido. Vamos criar então essa classe? Voltamos aqui no Sublime Text, logo acima da div Room, nós colocamos assim, ó, div.container, tá? Para quem não tem muita experiência com Sublime Text, nota que primeiro eu coloco a tag, ponto, a classe dessa tag. Apertei o tab, ela já vai aparecer inteirinha para mim, tudo bem? Vou dar um Enter aqui. E vamos copiar a div Room e colar dentro da div Container, tá? Feito isso, nós salvamos e atualiza no navegador. Note que nosso bloco 2 ele veio para baixo e nós vamos entender agora o porquê disso. Vindo aqui no documento do Bootstrap, nós temos aqui o exemplo de grid real, tá? E aqui nós temos falando que cada coluna do Bootstrap ela tem uma largura de 70 pixels, tá? Agora aqui abaixo veja que nós temos duas colunas do Bootstrap, tá? E note que está falando que tem 170 pixels. Mas espera aí, 70 com 70 dá 140. Então por que aqui tem 170? Porque nós temos que contar o espaçamento entre essas colunas, que é de 30 pixels, tá? Então 70 mais 70, 140 pixels. 140 mais 30 pixels, que é de um espaço, nós temos então 170 pixels para duas colunas, tá? Então, gente, aqui no Sublime Text eu coloquei o meu span 8. Quer dizer que essa primeira div minha ela teria o tamanho de 8 colunas do Bootstrap, tá? Então eu tenho que contar o tamanho de 8 colunas, que vai dar 8 vezes 70, que dão 560 pixels, tá? E eu tenho que contar o espaço também, que vai ser igual a 30 vezes 7 espaço, que dão 210 pixels. Tudo bem? Para não perdermos a linha de raciocínio, vamos colocar aqui na frente, tá? Tamanho da coluna
é 560 pixels e os espaços dão 210 pixels. Então, somando esses dois, nós temos que esse primeiro bloco mede no total de 770 pixels, ok? E o meu segundo espaço, ele é um span 4, ou seja, ele tem o tamanho de 4 colunas do Bootstrap, tá? Então, 4 vezes 70 vai dar 280 pixels, mais os 3 espaços. Então, espaços vão somar 3 vezes 30, 90 pixels. Então, 90 pixels, totalizando um tamanho de 370 pixels, ok? Então, para nós pensarmos agora na dimensão total dessas 12 colunas, nós temos um tamanho de 1140 pixels, tá? Lembrando que eu estou aqui usando a Div Class Room e a Div Class Contender, ou seja, eu estou criando um layout fixo, tá? Lembra da última aula? O nosso layout fixo ele não pode passar de 940 px, tá? Se passar de 940 px, eu tenho que usar o layout fluido, que aceita até 1170 pixels. Tudo bem? Então, gente, se realmente eu for usar as 12 colunas do Bootstrap, vai ficar um pouco difícil de eu usar o layout fixo, tá? Agora, veja só se eu só mudo essa classe container para fluid e a minha room também para fluid, tá? Vamos salvar e vamos atualizar no browser. Note que agora está totalmente alinhado e coube as 12 colunas dentro da mesma linha. Agora veja o que acontece com algumas pessoas que acabam misturando layout fixo com layout fluido, tá? Eu vou tirar aqui da room a minha classe fluida. Vou deixar como se o meu container fosse fluido, mas a minha room eu vou deixar ela como uma room fixa, tá? Vamos salvar e vamos atualizar no browser. Olha o que aconteceu. A gente perdeu um pouco do alinhamento. Os espaçamentos laterais se alteraram, tá? Então, gente, se for usar o layout fixo, use fixo em todas as tags que aceitam layout fixo e fluido. Se for fluido, use layout fluido em todas as tags que aceitam o layout fluido, tá bom? Então, gente, na aula de hoje nós praticamos os layouts fixo e fluido dentro do Bootstrap. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Na próxima aula nós iremos aprender mais conceitos práticos, tudo bem? E se gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. E fica aqui o meu forte abraço para todo mundo e até a próxima!